Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e hoje eu venho com a dica de uma série documental que acabou de chegar na Star Plus e é produzida pelos irmãos Russo. Vai contar a história de horror de uma família americana. Eu, se fosse tu, assisti esse vídeo para saber um pouquinho mais. Essa produção, que se chama Captive Audience, estreou em abril lá fora pela Hulu e chega agora na Star Plus pra gente assistir e vai contar a história da família Steiner, que passou por várias tragédias muito específicas e que geraram muita comoção nos Estados Unidos. Até um filme foi produzido sobre uma dessas histórias. E, gente, não tem condições da gente imaginar que tudo isso aconteceu com apenas uma família, com 2 irmãos. Mas nessa série documental dividida em 3 partes, que variam entre 40 e 50 minutos cada, é dirigida pela Jessica Demick e ela vai fazer de uma maneira e costurar essa história de uma forma muito interessante, principalmente para quem gosta de bastidores de séries ou de filmes, porque vai ter também isso, além de pegar aquelas coisas típicas de depoimentos de familiares, de pessoas envolvidas, a gente também tem essa costura de mídias, né? A gente tem reportagens, o filme em questão e muitas coisas que vão montar esse quebra-cabeça sobre a história dessa família e dessas pessoas que ficaram envolvidas nesses casos que chocaram. Mas se tu não sabe, a família Steiner, ela passou por uma tragédia muito forte no início dos anos 70, especificamente em 1972. Um dos filhos, um dos 5 filhos desse casal acabou sendo sequestrado. Ele tinha apenas 7 anos, foi levado embora, mantido refém e acabou retornando com 14, conseguiu achar o caminho de casa com 14 anos. E durante todos esses anos, a família, os pais e os irmãos ficaram muito envolvidos, nessa busca pelo Steven, pelo garoto. A mãe até relata que durante os 3, 4 primeiros anos ela não saía de casa sem ter certeza que alguém tivesse em casa para atender o telefone, porque ela tinha esperança que o garoto Steven ligasse, informasse aonde ele realmente estava. Porque num certo dia, ele voltando da escola, ele acabou sendo abordado por 2 homens e acabou sumindo, sem deixar vestígios. Eles não sabiam onde o Steven estava. E o documentário é nessa parte que ele vai mesclar com um filme em 2 partes que foi lançado no final dos anos 80. Foi indicado a 4 Emmys, que se chama Eu Sei Que Meu Nome é Steven, e vai retratar toda essa história que o garoto passou, que a família passou. É claro, de uma maneira mais sensacionalista, enfeitando algumas coisas, tirando outras, mas é essa a função do documentário da Jessica, mostrar qual é a verdade realmente deste filme que foi produzido. Então, eles vão trazer os bastidores dos roteiristas, debatendo o que eles iam colocar naquele roteiro, de como que eles iam abordar temas muito sensíveis. Porque aos poucos, nesses 2 primeiros episódios, que é sobre o Steven e tudo que a família passou nesses anos, e depois quando ele conseguiu retornar para casa, então tu vê como aquilo era montado em Los Angeles, como eles pensavam aquela história de uma maneira para que ficasse ainda mais interessante. E abordar essa história que todos os jornais já tinham abordado, porque a partir do momento em que o Steven consegue retornar para casa, a mídia sensacionalista ficou muito em volta do Steven, vendo ele na escola, ele em volta da casa, com os amigos novos, questionando muito ele, e principalmente quando acontece o julgamento do homem
que acabou sequestrando o Steven, porque até então ele não tinha mencionado os abusos sexuais que ele tinha passado com aquele homem, e quando o julgamento começa, né, para a condenação dele, ele precisa falar sobre aquilo vem à tona, então é mais uma onda dos jornalistas, da mídia, mastigando, né, e essa nossa vontade, é muito sobre isso também no documentário, a nossa vontade pessoal de assistir esse tipo de produção ou esse tipo de matéria que vai falar sobre crimes, que vai mostrar e destrinchar como algo tão terrível aconteceu. É uma autocrítica, né? É um documentário que aborda isso, mas faz uma autocrítica ao público que consome esse tipo de conteúdo. Então, é muito impactante como ele vai trazer isso, como a Jéssica vai montar essa história para a gente conhecer essa família. Não vou falar como o Steven voltou, o que mais que aconteceu na vida dele, né? Como que foi a produção desse filme, porque aconselho vocês a assistirem, é bem interessante. Mas daí a gente para e pensa que mais tragédia que isso é impossível de acontecer, mas acontece mais coisas com o Steve. E também no último episódio a gente tem ali a história de um outro personagem, de um outro membro dessa família que estava muito ligado a tudo que aconteceu, que foi o irmão do Steve, o irmão mais velho do Steve. Ele acabou sendo acusado de ser um serial killer no final dos anos 90. Imagina a mente da mãe do Steven, que passou por tudo isso, que passou por todo esse momento onde ela teve o filho sequestrado, toda a mídia que virou isso, né? Eles sendo constantemente abordados com aquele assunto, o que aconteceu com o Steve depois, que foi muito pesado também. E naquele momento, quando eles estavam se recuperando daqueles traumas, acontece mais um com Cary Stayner, que acabou tendo essas acusações e foi ainda mais mexido, ainda mais explorado pela mídia esse caso, porque daí eles começaram a conectar os dois, o Steve e o Cary, fazendo essas conexões que talvez não precisasse, talvez fosse exagero ou não. Então, essa é a minha dica para você que gosta de séries documentais e documentários sobre crimes reais. Aqui vai contar 2 crimes que aconteceram em uma mesma família, que é chocante. Captive Audience é a produção perfeita para você assistir. Se tu já viu, me conte aqui nos comentários. Está disponível na Star Plus. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like, que eu sempre trago aqui novidades do que está chegando desse tipo de conteúdo nos streams. Beijos e até a próxima.